de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para cultuarmos ao nosso Deus, adorarmos ao nosso Deus. Hoje, graças a Deus, já de uma forma bastante diferente do que aquilo que tem sido os nossos cultos nesses últimos 2 meses, porquanto nós já estamos podendo retornar de forma presencial, de uma maneira bastante restrita, é claro, né, tomando todos os cuidados, todas as precauções de segurança, de higiene, né, os irmãos que estão aqui, todos com máscara, né, o pastor está sem máscara agora, por conta de eu estar no microfone, mas saindo daqui eu já coloco a minha máscara também, né, estamos aí com álcool gel na entrada, com distanciamento adequado, né, pelo tamanho do nosso templo, e cremos que a partir de agora as coisas vão começando gradativamente voltar ao seu normal. Isto não significa necessariamente que durante esses 2 meses em que nós não pudemos ter aqui, senão apenas aqueles que fazem parte da equipe de transmissão do culto online, não significa que Deus não abençoou, não significa que Deus não foi conosco, não significa que mesmo participando do culto nas suas casas, os irmãos não foram abençoados. Ao contrário, né, o nosso Deus, ele tem um templo, que não é estas 4 paredes feitas por mãos de homens. Este templo é você, né, você que pôde estar aqui nesta noite, você que ainda não pode estar aqui, você que está na tua casa, né, você que está de repente, quem sabe agora no trabalho, participando deste culto, da mesma forma que Deus é aqui conosco, Deus é aí com você também, da mesma forma que Deus é hoje conosco, Deus foi em todas as outras oportunidades, em todos os outros cultos que nós tivemos. Mas é claro, né, que poder rever aqui alguns irmãos, né, alguns poucos irmãos, porque a grande maioria dos nossos irmãos ainda não podem estar conosco, são pessoas com mais de 60 anos, são pessoas de grupo de risco, são pessoas que têm crianças pequenas e desta forma impedidas de estar aqui, mas eu creio, né, em nome do Senhor Jesus, que gradativamente as coisas vão voltando ao seu normal.
O Senhor me colocou no coração um salmo para a abertura deste culto, e que eu acho que este salmo ele expressa o sentimento daqueles que estão aqui, e não só dos que estão aqui, mas o sentimento de todos também, quantos estão em casa agora, participando deste culto. É o Salmo de número 122. Salmo de número 122, eu gostaria que você, aqui conosco, ou você na sua casa, abra a sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura deste Salmo, vamos fazer uma oração, depois nós teremos aqui um momento de louvor, como temos tido a cada transmissão, são 2 canções. Em seguida o pastor estará ministrando a palavra de Deus ao teu coração, lembrando os nossos irmãos que hoje, conforme anunciado, nós estamos dando início a uma campanha, Minha Família no Altar de Deus. Vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela nossa família, nós aqui reunidos, você ainda você está, e a graça do Senhor vai mais uma vez nos alcançar. Salmo de número 122 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Louvado seja Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é sempre motivo de grande alegria para todos nós, que somos a igreja, o corpo de Cristo. Feche teus olhos, abra a tua boca, abra o teu coração, fale com Deus. Agradeça a Deus, por você estar agora participando deste culto. Mesmo que você não esteja aqui, mas você está participando deste culto. Fale com Deus, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela semana que findou. Agradeça a Deus pela semana que está iniciando. E ofereça este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Abra a tua boca e o teu coração. Falemos com Deus. Querido Deus e Pai, no santo e bendito nome de Jesus, sou grato a Ti, querido Deus, por mais uma vez poder estar na Tua presença. Ó Deus, e nesta noite, Senhor, reunido aqui com parte do Teu povo, com parte da Tua igreja, para buscar a Tua face, para invocar o Teu nome, para glorificar a Tua pessoa, para oferecer a Ti, Senhor, o culto que ao Teu santo nome é devido. Dou-te graças, querido Deus, pela semana que passou. Ó Deus, onde o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos abençoou, supriu a cada uma das nossas necessidades. Dou-te graças, eterno Deus, por esta semana que está iniciando, onde consagramos, ó Deus, cada dia desta semana a Ti. Pedimos a Tua orientação, a Tua direção. Meu Deus, e que a nossa vida no decorrer desta semana seja vivida para a Tua honra, para a Tua glória e para o louvor do Teu nome. Que este culto que viemos oferecer a Ti, meu Pai, como um sacrifício vivo, um sacrifício racional, possa chegar à Tua presença como um cheiro suave, como um perfume agradável diante de Ti. Que esteja o Teu Espírito Santo na condução deste culto, desde agora até o seu encerramento, e que o Senhor alcance a cada um daqueles que estão aqui presentes, e que o Senhor alcance, ó Deus, as centenas, quem sabe milhares de outros, ó Pai, que possam estar agora ligados, querido Deus, conosco e ligados com o Teu Espírito neste culto, pela internet, pelo Facebook, ou outros que estarão ainda, Senhor, participando pelo YouTube. Que a Tua graça alcance cada um dos Teus filhos. Seja conosco, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Agora o pastor já pode falar, né? Amém, irmãos? Estava sentindo falta disso aí. Louvo a Deus pela vida de vocês. Vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar a Deus. Está conosco o nosso irmão Robertinho, que vai nos conduzir em adoração ao Senhor, preparando o nosso coração para a palavra desta noite. Aleluia. Paz a todos, amém? É um tempo de novidades para nós, né? Eu estava ali ensaiando os cânticos ali com os meninos, com a máscara. Eu falei, Deus, é difícil, mas o meu coração transborda de alegria por estarmos juntos aqui, amém? É um momento de fé, um momento
você aplauda primeiramente ao Deus vivo, mas bem forte, que ecoe na eternidade, aleluia. Adore a Ele, glorifique a Ele. Diga glória, glória, glória ao Rei, te bendizemos, Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Santo é o nosso Deus, amém? A primeira canção é uma canção de gratidão a Deus por ter nos sustentado, porque Ele que está sustentando cada um de nós, amém? Ele que tem nos abençoado, Ele que tem levado a nossa vida, tem nos protegido e tem nos abençoado em nome de Jesus. Cante essa canção com a sua alma em nome de Jesus, aleluia. Palmas, bem forte. Pai Santo, Senhor, te agradecemos nessa noite, aleluia. Estamos na tua casa, ó Pai. É muito bom, ó Deus, estar reunidos para te adorar, aleluia. Glória a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se livrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Quando falo, não tiro. Sou Deus, sou Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Queremos te adorar, aleluia. Santo é o teu nome. Recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração, aleluia. Mais uma vez eu te agradeço. Deus, aleluia, glória a Deus. Eu te agradeço, você mudou a minha história. Podia imaginar, você acreditou, isso é a honra, a glória, a força, levanta das minhas mãos é pra dizer a honra, a glória, a força, por ó Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Cante. Você mudou, Senhor. Você mudou a minha história. Ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só Deus pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor, ó Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te perdoe. Diga a honra, a glória, a força, todo louvor, ó Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertencemos, dependemos de Ti, aleluia. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus.
Cantaremos mais uma canção de fé, amém? O Deus que faz o cego ver, que faz o surdo ouvir, está passando por aqui, aleluia. Como eu tenho no meu coração, é tempo de milagre, é tempo de fé, é tempo de nos agarrarmos mesmo na palavra, naquele que tem nos sustentado, e falar, Senhor, estamos provando sim, Senhor, é um tempo de deserto, mas estamos totalmente ligados em Ti, aleluia, pois o Deus, Ele tem passado em nossas vidas, sim, tem falado, eu estou contigo, aleluia, eu sou contigo, eu estou com a minha igreja, aleluia, e vamos prevalecer em nome de Jesus, santo é o Teu nome, adore ao Senhor, Tu és santo, Senhor, sim, eu creio em Ti, Senhor, sim, cremos em Ti, aleluia. O Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, Deus do sobrenatural. Cante, sim, eu creio em Ti, Senhor, sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, aleluia. Tu és santo, Tu és bendito, Tu és o Deus do impossível, aleluia. O mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente, aleluia. Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Cante a Ele, eu creio. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aleluia. Cremos em Ti, ó Deus. Tu és o sobrenatural, aleluia. Ainda que olhamos pelos olhos humanos, o Senhor tem outros planos que não conseguimos entender no momento, porque Tu és sobrenatural, Tu és um Deus, aleluia, todo-poderoso, Deus do impossível, aleluia, e é aquele que era, que é e é sempre o mesmo, aleluia. Olha, cante aquele que era e há de vir, em Seu poder vai ressurgir. Eu creio assim, Senhor, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Cante com a tua fé, aleluia, Deus. Aquele que era e há de vir, com Teu poder, Senhor, em Teu poder vai ressurgir. Eu creio, aleluia. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres,
Deus de milagres, aquele é cante, aquele quer e há de vir com teu poder, e teu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti, Senhor, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Levanta as suas mãos aos céus e cante isso, aleluia. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Pega suas mãos bem alto e aplauda ao Deus vivo, aleluia, o Deus do sobrenatural. Aplauda, aplauda, aplauda bem forte aquele que é digno, aleluia. Enche esse templo de adoração ao Rei. Glória, glória, glória. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando Robertinho, os irmãos que têm cooperado conosco no louvor e na transmissão deste culto. E eu quero agora, antes de nós lermos o texto sagrado, de convidar você que está aqui conosco e você que está em casa também, para fechar os teus olhos, né, abrir a tua boca e o teu coração, pedir ao Senhor para que fale realmente com você. Eu tenho uma palavra de Deus para cada um de nós nesta noite, mas para isso precisamos estar ligados ao trono da graça. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o Teu nome, sentimos a Tua doce presença neste lugar e creio que a Tua presença também está, Senhor, em cada lar. Ó Deus, onde os Teus filhos estão agora, na Tua presença. Ó Deus, onde estiver agora um servo Teu, onde estiver agora uma serva Tua, meu Pai, que possa estar debaixo da Tua proteção divina, da cobertura do sangue de Jesus. Ó Deus, nos guardando de tal forma que não tenhamos qualquer interferência agora, Pai, neste momento em que nós desejamos ouvir a Tua voz, desejamos ouvir a Tua palavra. Senhor, como o Senhor já falou comigo nesta tarde, fale agora com o Teu povo, fale agora com a Tua igreja, Senhor. Que eu seja apenas um canal, um instrumento através de quem o Teu Espírito Santo possa comunicar aos Teus filhos aquilo que é o querer do Teu coração, aquilo que é a Tua vontade. E mais do que termos entendimento e compreensão, nos ajude, ó Deus, a viver os Teus planos, os Teus projetos, em o nome de Jesus. Amém, amém. Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la conosco na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Eu gostaria de pedir ao Igor uma gentileza, um pouquinho mais de volume, Igor, para mim, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler 2 versículos já muito conhecidos de todos nós, de toda a igreja, que são os versos 38 e 39. Hebreus, capítulo 10, versículos 38 e 39. Eu gostaria de me dirigir agora aos irmãos que estão em casa, né, participando deste culto, para que vocês tenham um pouco de paciência agora com o pastor, porque de repente o pastor vai estar voltando aqui, olhar para os irmãos que estão aqui conosco. Mas ao mesmo tempo quero pedir também aos irmãos que estão aqui presentes que tenham um pouquinho de paciência, porque é o momento que o pastor vai estar falando com aquele que está em casa. Amém, irmãos? Amém, igreja? É uma adaptação, né? Eu tenho que falar com aqueles que estão em casa, eu tenho que falar com vocês que estão aqui, então tudo isso é muito novo para nós, mas eu tenho certeza que Deus,
está na condução deste culto. Todas as lives que fizemos até hoje, né, todas as lives que fizemos até agora, os irmãos que participaram conosco, que estavam conosco, você não viu o pastor beber água durante a mensagem. Mas a partir de hoje eu vou voltar a fazer isso, porque eu quero voltar a ser o pastor que eu sempre fui. Inclusive de beber água na hora da mensagem. Amém, irmãos? Então tenham paciência com o pastor aí. Hebreus capítulo 10, versos 38 e 39. Diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Os que estão presentes podem se assentar, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O versículo 38, onde nós começamos a leitura, ele diz: mas o justo viverá da fé. Certamente, queridos irmãos, quando a palavra de Deus está tratando aqui de o justo, está falando exatamente com aqueles, né? Todos nós que estamos aqui, aqueles que estão nos lares, que um dia já foram justificados através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Não podemos entender aqui esse texto, o justo viverá da fé, imaginando, né, que nós somos justos, porque aos olhos de Deus, a própria palavra do Senhor descreve que não há um justo, nenhum sequer. Então, quando a palavra do Senhor se refere, o justo viverá pela fé, certamente ele está dizendo, todo aquele que recebeu a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, todo aquele que já foi justificado através do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, esse viverá da fé, não é? E para esses que foram justificados pelo sacrifício de Jesus, nós vamos entender que a fé, então, é a base, né? A fé é o fundamento, né? A fé é o alicerce para o nosso relacionamento com Deus. Não é possível haver um relacionamento nosso com Deus, senão através da fé. E a própria palavra de Deus, na sequência deste texto que nós lemos os 2 últimos versículos do capítulo 10, mas quando nós damos sequência à leitura e vamos para o capítulo 11 de Hebreus, já no primeiro versículo, nós vemos aqui a palavra do Senhor trazendo para nós uma definição de fé. A palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção, a certeza, a prova das coisas que não se veem. Então, nós entendemos que não há possibilidade de qualquer relacionamento nosso com Deus, senão através da fé. A fé é esta base, não é? A fé é a nossa convicção de que verdadeiramente existe um Deus todo-poderoso, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, né? E um Deus que nós não vemos com os nossos olhos naturais, não podemos tocar com as nossas mãos, mas que Ele é real e bem presente dentro de nós. Isto é fé. E não há possibilidade, o pastor já disse, de um relacionamento com Deus, senão desta maneira. Mas eu tenho uma definição própria para a fé, que eu gostaria de compartilhar com você, claro, né, sem jamais contradizer a palavra de Deus. Mas eu vejo que a fé, ela é um crédito que nós temos junto a Deus. Tudo na minha vida e tudo na tua vida, você que está participando conosco agora pelo Facebook, tudo na nossa vida está condicionado a esta fé, a este crédito que nós temos junto a Deus. Ou seja, todas as nossas realizações, todos os nossos desejos, todos os nossos projetos, a firmeza da nossa caminhada espiritual, ela está baseada nesta fé, neste crédito que nós temos junto a Deus. E é interessante porque quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós vamos ver que não precisa que esta fé seja tão grande assim. Não precisa que este
crédito que o pastor está se referindo agora em relação à fé seja tão grande assim. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz, né, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, e disseres ao monte, salta daqui para lá, certamente isso acontecerá. Então você veja bem, né, se você pensar o que é um grão de mostarda, né, uma semente tão pequena, e a palavra do Senhor, o próprio Jesus diz que se a nossa fé tiver este tamanho, já será suficiente para nós alcançarmos aquilo que desejamos. Então nós chegamos à conclusão, né, de que não precisa ser uma fé, não precisa ser um crédito estrondoso para que a gente possa conduzir bem e alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero levar você a uma reflexão a respeito disso. Tá? Se eu me referi à fé como um crédito que nós temos junto com Deus, nós temos que entender que se abrirmos mão disso, não nos restará absolutamente mais nada. Se você deixar morrer a sua fé, se você perder a sua fé, então o que é que vai restar para nós, para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa vida com Deus? E aí a pergunta para nós fica então o seguinte: e quando falta esse crédito? E quando falta? Eu imagino que alguns dos que estão aqui conosco, alguns dos que estão participando conosco agora pela internet, já tiveram essa triste experiência que eu vou me referir agora, e eu falo com propriedade porque eu mesmo já passei por isso. De repente você entrar no mercado, de repente você entrar numa loja, escolher ali a mercadoria que você quer, e você sai dali todo satisfeito daquele momento para passar pelo caixa para poder fazer o pagamento daquilo que você estava necessitando, daquilo que você foi adquirir, daquilo que você foi comprar. E a hora que você vai passar pelo caixa, você abre a sua carteira e você se dá conta que o teu cartão não está ali. O teu cartão de crédito não está ali, você não tem ali um talão de cheque, você não tem ali o dinheiro. E aí como é que fica? Fica difícil, fica complicado. E às vezes, eu já passei por esse constrangimento, penso que alguns outros já tenham passado também. Você envergonhado pede desculpa para a pessoa que está ali no caixa, porque você achava que o teu cartão, aquilo que daria o crédito para você, estava ali com você, e de repente não estava, e você tem que devolver no lugar aquela mercadoria que você pegou. Trazendo isso para uma realidade espiritual, e eu estou fazendo isso apenas para tentar de alguma forma facilitar o teu entendimento, às vezes na vida de muitas pessoas acontece isso. As coisas chegam até a tua mão, parece que vai dar certo, mas de repente não deu. E aí fica, como infelizmente, e eu trago essa palavra aqui apenas para uma reflexão, porque é muito importante aquilo que o Senhor vai falar conosco, que está falando conosco nesta noite, não é para condenar ninguém, não é para humilhar ninguém, ao contrário, é apenas para fazer com que você pense, eu também tenho que pensar, eu também tenho que refletir, porque infelizmente há muitas pessoas que vivem do quase, foi lá na loja para comprar uma mercadoria, foi no mercado comprar uma mercadoria, pegou na mão e quase levou para casa, quase levou, mas não levou, porque não tinha crédito. Infelizmente, há muitas pessoas que quase que realmente foi aprovado naquela entrevista de emprego, mas não foi. Quase foi aprovado no vestibular, mas não foi. Quase que conseguiu adquirir, quase conseguiu comprar, quase conseguiu fazer, mas não fez. Então, infelizmente, irmãos, na vida de muitos, existe essa realidade de passar os dias, de passar os anos e viver com aquela sensação de que ia dar certo, mas por alguma razão não deu, e vive isso em muitas áreas da vida, porque se acontecer uma situação ou outra, é até normal, porque às vezes nós achamos que realmente aquilo é um plano de Deus, é um propósito de Deus, e de repente não é. Mas quando isso se torna uma coisa reiterada,
Tudo na vida deste homem, tudo na vida desta mulher, tudo na vida deste jovem, fica ali no quase, você pode ter certeza que está faltando alguma coisa. Né? Está faltando alguma coisa. Então, é muito importante nós entendermos isto. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele exista e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Né? Sem fé é impossível nós alcançarmos qualquer coisa que nós desejamos. Porém, é muito interessante nós entendermos também que esta fé tão importante, tão necessária, imprescindível para a nossa vida, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. E aí fica aquela pergunta, poxa, mas se vem de Deus, né, então por que é que acontece todas essas coisas comigo? Não depende de mim. Na verdade, a fé vem de Deus. Como nós pensamos, e o pastor citou aqui como um exemplo apenas, né, o crédito que nós temos. Quando você tem um crédito, quando qualquer um de nós temos um crédito, esse crédito não somos nós quem determinamos qual é o valor dele. Esse crédito é a instituição financeira, né, a qual nós estamos ligados, ao banco ao qual nós estamos ligados, é através ali do gerente daquele banco que ele vai determinar qual é o valor do crédito que nós teremos. Assim também é com Deus. Assim também é com Deus. Não sou eu que chego diante de Deus e falo a Ele a respeito do meu crédito com Ele. Como algumas pessoas pensam que é assim. Algumas pessoas acham que é desse jeito. Algumas pessoas acham que Deus é obrigado a fazer, que Deus tem que fazer. Mas, na verdade, não. O crédito, a fé que precisamos ter para alcançar aquilo que necessitamos é algo que, na verdade, Deus vai nos dar. Assim como o crédito financeiro, não somos nós quem determinamos qual é o seu limite, qual é o seu valor, mas é ali o agente bancário, é o gerente do banco, da instituição, que vai dizer, assim também é a nossa fé. No entanto, preste atenção, eu tenho certeza que você vai compreender aquilo que o Senhor está falando conosco. Pensando ainda, usando como ilustração ainda este crédito financeiro que temos através de uma instituição, que nos é dado por aquela instituição, depende bastante do nosso relacionamento com aquela instituição. Assim também, o nosso crédito junto a Deus, ou seja, a nossa fé ampliada, o limite da nossa fé aumentado, para que nós possamos alcançar ainda coisas maiores, também vai depender do nível de relacionamento que nós temos com Deus. Você que está aqui, você compreende isso? Concorda que seja assim? Se eu não posso chegar num agente bancário, num gerente de banco e dizer para ele, olha, eu quero um crédito de R$1 milhão, eu não tenho esse poder, essa capacidade, mas o limite do crédito que eu tenho depende do relacionamento que eu tenho com aquela instituição. Eu também não posso exigir nada de Deus, porque quem vai dar este crédito para mim, quem vai aumentar, quem vai ampliar a fé que me levará a conquistas, é o Senhor nosso Deus, de acordo com o relacionamento que nós temos com Ele. De acordo com o relacionamento que nós temos com Ele. Se nós temos um relacionamento de fidelidade para com Deus, você pode ter certeza que Deus tem prazer em ampliar este nosso crédito. Deus tem prazer em ampliar a nossa fé para que nós alcancemos aquilo que nós desejamos. No entanto, meu querido irmão e irmã, se o nosso relacionamento com Deus não estiver pautado, não estiver estreitado, numa fidelidade, numa comunhão íntima com o Senhor nosso Deus, este crédito ele pode, inclusive, ser diminuído. Ele pode ser diminuído. E tanto isso é verdade, irmãos, que a palavra de Deus, especialmente o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, ele nos exorta a voltarmos ao primeiro amor, voltarmos aos primeiros dias. Independente do tempo de conversão que você já tenha, independente do tempo de relacionamento que você já tenha, seja muito ou menor tempo, certamente você vai se lembrar que quando nós nos convertemos,
né, naqueles primeiros dias, naquele primeiro amor, nós não víamos dificuldade para absolutamente nada. Né? Nada parecia ser impossível para nós. Né? Nós estávamos ali vivendo plenamente aquela fé, né? Vivendo plenamente aquela comunhão com Deus. E certamente, irmãos, na vida de todos nós, não que isto não esteja ocorrendo hoje, não é isso que eu quero dizer, não é isso que eu me refiro, mas todos nós, né, em tempos passados, nós tínhamos assim uma alegria grande por aquilo que Deus fazia, porque Deus estava fazendo e fazendo sempre mais, mas a questão toda não estava em Deus, a questão toda não estava e não está em Deus, a questão está em nós, no nosso nível de relacionamento, no nosso nível de fidelidade para com o Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 25, versículo de número 23, nos diz o seguinte: disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, o Senhor vai aumentando esse limite. À medida em que nós somos fiéis naquilo que o Senhor nos dá, você pode ter certeza que eu e você, todos nós, aqueles que estão conosco neste culto, vamos sendo surpreendidos com o aumento deste crédito, com o aumento desta fé, com o aumento das conquistas, com o aumento das realizações. Ao mesmo tempo em que o pastor disse há pouco, que infelizmente a gente vê que tem pessoas com grande dificuldade assim, em receber algo da parte de Deus, por outro lado nós vemos pessoas testemunhando bênção a cada dia. Cada dia que você fala com ele é uma conquista nova, cada dia que você fala com ele é uma realização nova, e aí às vezes, para aqueles que têm menos entendimento, menos discernimento, parece que Deus ama mais a este do que aquele, que Deus gosta mais desse do que aquele, que Deus faz para esse, mas Deus não faz para aquele. No entanto, cada um de nós em particular, cada um de nós, sabemos qual é o nível de relacionamento que nós temos com Deus. Amém, irmãos? É claro, nós não estamos aqui julgando o relacionamento dos irmãos, estamos julgando o nosso relacionamento. Se o irmão tem sido bem-sucedido em muitas áreas ou em todas as áreas da sua vida, com certeza ele tem ali o segredo dele com Deus, ele tem ali a intimidade dele com Deus, ele tem ali o relacionamento dele com Deus, ele tem ali esta intimidade, esta fidelidade. Ele tem com Deus, é ele e Deus, sou eu e Deus, é você e Deus. Então, quando alguma coisa em nós não está exatamente da forma como deveria estar, e a gente vê outros irmãos avançando, não temos que ficar olhando para o irmão ou questionando o irmão, nem questionando a Deus. Olhar para dentro de nós, porque Deus é fiel. Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Amém? Graças a Deus. E quando o Espírito do Senhor me deu nesta tarde esta palavra para compartilhar com os irmãos, e dentro deste raciocínio, o Senhor me fez lembrar da sua palavra de alguém, de um homem de Deus, que tinha um relacionamento com Deus de tal maneira que Deus ampliou o seu crédito, que Deus fez acrescer na sua vida por conta do relacionamento que este homem tinha com Deus. De quem é que nós estamos falando? Nós estamos falando do rei Ezequias, que você conhece bem esse texto, você conhece bem essa passagem, mas nós queremos ler. Eu gostaria que, por gentileza, a Thaís nos ajudasse aí. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Você pode pegar a sua Bíblia, se você quiser. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Nós vamos ler a partir do verso 2 e até o verso 6. Segundo Reis, capítulo 20, versículo de número 2, diz assim:
Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te lembrar-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Certamente, irmãos, vocês se recordam desta passagem, não é? Um texto já muito conhecido de todos nós. A palavra de Deus diz que Ezequias, rei de Judá, adoeceu. E o Senhor fala com Isaías, o teu servo, o profeta, e diz: Vai até o palácio de Ezequias, diga para que ele coloque em ordem a sua casa, porque ele está enfermo e ele vai morrer desta enfermidade. Ele vai morrer e não viverá. E certamente o profeta, obedecendo a ordem de Deus, que é o dever de todo profeta de Deus, obedecer à ordem do Senhor, Isaías foi até o palácio do rei Ezequias e chegou até ao quarto onde estava ali, sobre o leito, o rei. E Isaías diz: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E simplesmente entregou a mensagem de Deus, porque era esta a mensagem, virou as costas e saiu. E o que a palavra de Deus diz? Que quando Ezequias ouviu esta palavra vindo da parte de Deus por intermédio do profeta, e Isaías sai ali da sua presença, a palavra do Senhor diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te de te lembrar de que andei diante de ti em verdade. Ou seja, Ezequias começa a colocar aqui diante de Deus o seu relacionamento com Deus, a forma como ele viveu os seus dias. Ele sabia que agora, conforme a ordem do Senhor, seus dias haviam chegado ao fim. Mas ele coloca diante de Deus a sua situação e diz: Suplico-te lembrar-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. Preste atenção, meu querido irmão e irmã, em nome de Jesus. Ezequias era um servo de Deus. E eu e você também somos servos e servas deste mesmo Deus. O Deus de Ezequias não era diferente do Deus que eu amo e sirvo, não era diferente do Deus que você ama e serve. O mesmo Deus. Quando Ezequias virou seu rosto para a parede e começou a chorar e colocar diante de Deus a sua vida, ele estava diante do Deus que eu e você estamos agora e estamos todos os dias. Mas a pergunta do Espírito Santo para mim, e a pergunta do Espírito Santo para você que está aqui, para você que está ligado conosco a este culto é: podemos fazer a mesma oração que Ezequias fez? Senhor, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom, e fiz o que era bom aos teus olhos. Qual foi a consequência desta oração de Ezequias, irmãos? Todos nós sabemos. A palavra do Senhor diz que Isaías não tinha saído ainda do pátio do palácio, quando o Senhor fala novamente com o seu servo o profeta e diz: Isaías, retorna ao meu servo Ezequias, porque eu estive observando a fidelidade dele para comigo e resolvi aumentar o seu crédito. Eu vou curá-lo desta enfermidade. Vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida e vou livrar essa cidade das mãos dos seus inimigos, por amor de mim, disse o Senhor, e por amor de Davi, meu servo. Você consegue compreender isso, irmãos?
que a nossa fidelidade, a nossa retidão, a nossa sinceridade diante de Deus tenha a capacidade de aumentar este nível de fé, este nível de crédito que nós podemos ter diante de Deus. Deus não vai tratar a mim, tenha certeza disso. Deus não vai tratar a você diferente do que ele tratou com Ezequias. Nosso Deus não muda, a palavra de Deus diz que não há mudança nem sombra de variação. Então, isso aqui é algo muito sério, muito importante para nós refletirmos. Alguém que teve o seu crédito aumentado, acrescido diante de Deus. Mas também nós temos, pelo menos um exemplo que me veio ao coração, certamente existem outros, mas de alguém que perdeu esse crédito que ele tinha diante de Deus. E de quem é que nós estamos falando? Falamos do rei Ezequias, mas vamos falar de um outro rei. Na verdade, do primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. E Saul, nós sabemos que ele perdeu este crédito diante de Deus. Que Saul foi interrompido ali o seu reinado, e a sua dinastia ele não teve, porque depois dele ninguém mais da sua casa, da sua família, se ascendeu ao trono de Israel. E a palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 11, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 11, o Senhor diz assim: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Veja que o texto sagrado diz que o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul como rei. E por que é que o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul como rei? É só nós lermos um pouco antes, nós vamos entender que logo depois que Saul ascendeu ao trono de Israel, o primeiro rei de Israel, houve ali uma guerra entre a nação de Israel e os amalequitas. E o Senhor tinha dado ordem através da boca do profeta Samuel para que Saul com seu exército se preparasse e aguardasse, porque no 7º dia Samuel haveria de visitá-los lá no acampamento dos soldados de Israel e sacrificaria ao Senhor, e eles partiriam então para a guerra contra os amalequitas na certeza da vitória. No entanto, a palavra de Deus nos diz que foram passando-se os dias, primeiro, segundo, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, os amalequitas com seu exército vão se aproximando ali do arraial de Israel, e eles preparando e esperando, de repente o próprio Saul ele sacrifica ao Senhor, e depois ele toma dos melhores do gado dos amalequitas, e então o Samuel chega e diz: escuta, o que está acontecendo? O Senhor não tinha dito que era para destruir tudo, não era para tomar, por que fizeste isso? E ele diz: olha, o povo começou a me pressionar, e assim, deu a justificativa dele lá, e Samuel disse a ele: escuta, o Senhor não disse que você deveria ter esperado? Melhor é o obedecer do que o sacrificar. Não é porque você separou do melhor do rebanho dos amalequitas em sacrifício ao Senhor que o Senhor se agradou de você. Ao contrário, a partir de hoje o Senhor está dizendo que está arriscado o teu nome, o nome da tua casa, da tua família, do trono de Israel. Ou seja, alguém que por um ato de infidelidade a Deus, por um ato de desobediência a Deus, ele perdeu o seu crédito diante do Senhor. Ele foi diminuído naquilo que ele poderia conquistar por conta da sua desobediência a Deus. No versículo 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 1, diz assim a palavra: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Quando o Senhor falou para Samuel que ele estava rejeitando a Saul, Samuel começou a orar por Saul. Samuel começou a interceder por Saul. Mas o Senhor chega a Samuel e diz: Samuel,
para de interceder por ele. Ele não tem mais crédito diante de mim. Eu o tenho cortado. Eu já o rejeitei. Você desce agora à casa de Jessé o belemita, porque de um de seus filhos eu tenho provido um rei, para o meu povo, alguém segundo o meu coração, e nós sabemos que Samuel foi, desceu e ungiu a Davi como rei de Israel. Então, o que eu estou tentando passar para você é a experiência de dois homens de Deus, porque Ezequias era um homem de Deus, mas Saul também era. Saul não era um homem ímpio, não era um homem idólatra que não conhecia Deus, mas era alguém, que foi perdendo ali a sua credibilidade diante de Deus por conta da sua infidelidade, até o ponto de Deus cortá-lo totalmente. E é isso que nós temos que refletir. Eu quero aqui caminhar já para o encerramento desta mensagem, falando de algo muito interessante, muito importante para a nossa reflexão. É a respeito do povo judeu, a respeito do povo de Israel, do relacionamento dos judeus para com Deus. Em todos os tempos, não somente nos tempos bíblicos, mas inclusive ainda nos dias de hoje, Israel, o povo judeu, ele tem três bases, ou três pilares para o seu relacionamento com Deus. E quando eu vi isso, e quando eu li sobre isso, eu achei muito interessante. E, aliás, é bastante interessante quando nós estudamos o comportamento, estudamos as atitudes do povo de Israel, porque nós vamos aprendendo muita coisa acerca daquilo que Deus deseja, daquilo que agrada a Deus, daquilo que não agrada a Deus. Mas o povo de Israel, o povo judeu, ele tem três pilares, onde eles exercitam a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus. Quais são esses pilares? O primeiro é o arrependimento. O arrependimento. Sempre que o povo ele se conscientiza do seu erro, do seu pecado, a primeira coisa que ele faz é se arrepender. O arrependimento tem que ser muito importante na minha vida e na tua vida, na vida de todos nós. Porque nenhum de nós somos perfeitos, nós falhamos, nós erramos, mas quando vem essa consciência da nossa falha, do nosso erro, do nosso pecado, nós temos que pedirmos perdão ao Senhor. O povo de Israel nos dá este exemplo. Relacionamento baseado em primeiro lugar no arrependimento. Depois do arrependimento vem a oração. E depois da oração, os atos de justiça. Foi assim e continua sendo assim. O povo de Israel, eles agem exatamente desta forma. Tanto os judeus messiânicos, aqueles que reconhecem Jesus como seu Messias, como Cristo, como Salvador, mesmo os judeus ortodoxos, eles sempre têm isso como base, para um relacionamento saudável com Deus, para um relacionamento que vai acrescentar na minha vida, eu preciso de arrependimento, eu preciso de oração e eu preciso de atos de justiça. Atos de justiça. E é muito fácil nós entendermos isso, irmãos, quando nós olhamos para o livro de Juízes. Um livro que conta a história de Israel. E nós vamos ver em muitas ocasiões, quando o Senhor permite que o seu povo é entregue nas mãos dos seus inimigos, e entregue por conta dos seus pecados, a palavra de Deus diz que vem o arrependimento, em determinado tempo, numa determinada ocasião, depois de anos de sofrimento. Nós temos textos aí que falam de muitos anos que Israel sofreu nas mãos dos seus inimigos, mas de repente Deus levanta alguém, Deus levanta um profeta, Deus levanta um juiz e traz uma palavra para o povo, e há um arrependimento no coração do povo. E deste arrependimento vem a súplica. Deste arrependimento vem a oração, vem buscar a Deus, pedindo perdão e fazendo um concerto com Deus. E a partir dali começa-se a praticar
atos de justiça. E Deus livra o seu povo das mãos dos seus inimigos, e Deus passa a abençoá-los e prosperá-los. Por quê? Porque houve arrependimento, houve oração e houve a prática de atos que agradam a Deus. Tá? Você pode olhar no livro de Juízes, especialmente, você vai encontrar por muitas vezes o Senhor dizendo, ou a palavra do Senhor dizendo, e fizeram o que era bom, ou fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Então, sempre que eu e você, meu querido irmão, sempre que nós, a Igreja de Cristo, em alguma circunstância, reconhecermos que há um erro, que há uma falha, que há um pecado, nós temos que nos arrepender, nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, de todo o nosso coração, e temos que passar a praticar atos que agradam a Deus, atos de justiça. É isso que é o nosso relacionamento, isso que é a nossa fidelidade para com Deus, e é isso que vai fazer crescer a nossa fé, a nossa comunhão, o nosso crédito para com o Senhor. Enquanto o homem, enquanto a mulher, enquanto qualquer um de nós não tivermos esse entendimento, não tivermos essa compreensão, nós vamos infelizmente ficar como o exemplo que o pastor disse. Vai lá, escolhe o produto, escolhe a mercadoria, mas chega na hora e não tem crédito. Aí fica no quase. E não é isso que Deus quer nem para mim, nem para você. Amém, irmãos? Veja bem, quando nós citamos aqui a questão do povo judeu, e marque isso, é muito importante, essas três bases, esses três pilares aí, de relacionamento com Deus: arrependimento, oração e atos de justiça. Isso vai ao encontro daquilo que o próprio Senhor determinou na sua palavra. Quando nós lemos lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, mudar a sua direção, mudar a sua rota, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, igreja? Amém? Os irmãos estão aqui? Oh, louvado seja Deus, não é? É isto. É arrependimento, oração, mudança de rota, mudança de atitude, praticar atos que agradam a Deus. E certamente, irmãos, mesmo que eu não perceba, mesmo que você não perceba, mesmo que nós não tenhamos aí algo que possa medir, mas você pode ter certeza que a nossa fé vai sendo aumentada, a nossa fé vai sendo acrescentada, o nosso crédito diante de Deus vai sendo acrescentado, e nós vamos alcançando aquilo que nós buscamos e que Deus tem preparado para nós. Amém? Eu quero concluir essa palavra, eu quero ler aqui o que o Senhor colocou no meu coração e eu escrevi para nós finalizarmos. E você? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? E os teus atos de justiça? E os nossos atos de justiça? Como estão? Como você tem tratado a sua esposa? Como é que você tem tratado o teu marido? Atos de justiça, irmãos, não é só estar aqui na igreja, não. Viu? Não é estar aqui apenas cultuando a Deus, não. Atos de justiça faz parte do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia. Até porque não se dá para dividir, uma pessoa. Eu sou uma pessoa, quando eu estou aqui na igreja, aqui eu sou o pastor, então eu preciso ser um exemplo, e eu preciso isso, preciso aquilo, mas depois lá na minha casa eu já não sou o pastor, eu sou outra pessoa. Aí na sociedade eu também não sou pastor, eu sou uma outra pessoa. Lá no meu trabalho eu não sou pastor, lá no colégio, não, irmãos, nós somos um só. Nós somos um só. E é muito interessante, preste atenção, eu quero voltar um pouquinho aqui só para trazer um pouco mais de luz a isso que o Senhor está falando conosco. Samuel não havia chegado ainda no arraial, ou no acampamento do povo de Deus, dos filhos de Israel, onde estavam ali, quando eles tinham tomado os animais ali dos amalequitas para sacrificar. Samuel não havia chegado, e Deus fala com Samuel: eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. Samuel não sabia nem o que estava acontecendo, mas Deus já sabia. Deus já sabia. Deus sabe tudo a meu respeito, Deus sabe tudo a teu respeito, meu irmão. Deus sabe tudo sobre nós.
Então não dá para ser uma pessoa aqui na igreja, outra pessoa lá em casa. Não dá para ser uma pessoa na igreja, outra pessoa no trabalho. Não dá para ser uma pessoa na igreja, outra pessoa na sociedade. Por isso a pergunta do Espírito Santo para mim e para você é: como é que estão os nossos atos de justiça? E entenda que atos de justiça, aquilo que nós praticamos e que é reto aos olhos de Deus, que é agradável aos olhos de Deus. E não estamos falando da nossa justiça própria, já falei isso ao início da mensagem. Somos justos por conta da graça, do sacrifício de Jesus na cruz, mas os nossos atos de justiça são atos que nós praticamos e que agradam aos olhos de Deus. Como é que está o teu relacionamento com a tua esposa? Como é que está o teu relacionamento com o teu marido? Como é que está o relacionamento com os teus filhos? Você, filho, como é que está o teu relacionamento com os teus pais? Você que trabalha numa empresa, como é que está o teu relacionamento com os teus superiores? Ou como é que está o teu relacionamento com os seus subordinados? Como é que está o teu relacionamento com o próximo? Tudo isso é muito importante que nós tenhamos, porque às vezes nós temos essa capacidade extraordinária de dividir o homem espiritual do homem secular. Não, eu aqui no meu trabalho, no teu trabalho você tem que fazer o melhor possível, sempre, mas sempre com respeito, sempre com relacionamento cristão, com atitudes cristãs de homens e mulheres de Deus. Então a pergunta é essa: como é que está o nosso relacionamento? Os nossos atos de justiça determinam o nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus determina o tamanho da nossa fé. E a nossa fé determina a qualidade de vida que teremos. Lembre-se, para você não se perder, que a fé é um dom de Deus. É Deus que acrescenta a fé para nós, mas esta fé está condicionada ao nosso relacionamento com Ele. Quero repetir: os nossos atos de justiça determinam o nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus determina o tamanho da nossa fé. E a nossa fé determina a qualidade de vida que teremos. Quem determina a nossa qualidade de vida não é o sistema político, econômico ou qualquer outra coisa. Quem determina a nossa qualidade de vida é a nossa fé, pois o justo viverá da fé. Amém? A qualidade de vida, meu e seu, não está condicionado a sistema político, a planos políticos, a planos econômicos, a isso ou aquilo. Mas a nossa qualidade de vida está relacionada e determinada pela nossa fé. E o justo viverá pela sua fé. Hoje de manhã, o pastor esteve aqui na igreja, como nós temos estado todos os domingos pela manhã, e passou por aqui, veio trazer o seu dízimo, uma irmã, e ela disse: pastor, é algo sobrenatural, porque mesmo com toda essa dificuldade, com tudo parado, com tudo fechado, Deus tem honrado e eu tenho conseguido fazer até mais do que quando nós estávamos trabalhando de forma normal. E eu me lembrei daquilo que diz a palavra de Deus: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém, irmãos? Deus é um Deus fiel. É claro que isso não tira, de nós a condição, a situação de passarmos por algumas dificuldades, por alguns problemas. Isso é normal, faz parte da vida. Mas o que nós estamos falando aqui é de um relacionamento saudável com Deus, que vai aumentar a nossa fé, e a nossa fé vai nos dar a condição de alcançarmos da parte de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Guarde isso no teu coração, reflita bem nesta palavra, e que isto sirva para que eu e você possamos estreitar mais a nossa comunhão, a nossa fidelidade com Deus, para que possamos fazer a mesma oração que fez Ezequias: Senhor, lembra-se de que eu tenho andado fielmente nos teus caminhos, tenho tido um coração reto diante de ti, tenho feito aquilo que agrada aos teus olhos. Se eu puder falar isso diante de Deus, se você puder falar isso diante de Deus, o resto já não é mais com a gente, o resto é com Ele. E Ele não falha. Amém? Aos irmãos que estão presentes, coloque-se em pé. Eu quero estar fazendo uma oração com você, agradecendo a Deus por esta palavra. Depois, em seguida, quero estar
passando rapidamente alguns avisos, e vamos orar pela nossa campanha Minha Família no Altar de Deus. Senhor Deus e Pai, sou grato a Ti, querido Deus, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Oh Deus, muito obrigado, porque nós vemos em tudo o Teu amor e a Tua graça e a Tua bondade. E a Tua palavra nos ensina que o Senhor não quer que ninguém se perca. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, capacita-me a mim, ó Deus, e capacite ao Teu povo, a Tua igreja, a estreitarmos o nosso relacionamento contigo, Senhor, a praticarmos atos de justiça diante de Ti, diante dos homens, porque os Teus olhos estão sobre os fiéis da terra, diz a Tua palavra. E certamente, ó Deus, a nossa atitude, o nosso comportamento, Senhor, vai refletir, ó Deus, naquilo que o Senhor vai fazer por nós. E eu te louvo por isso, porque o Senhor tem nos amado de tal maneira, Senhor, que tem revelado a Tua palavra, que tem revelado a Tua vontade e revelado o Teu querer. Então, somente eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, capacita-nos com a capacidade que vem de Ti, para que possamos verdadeiramente praticar a Tua palavra e viver a Tua vontade e desfrutarmos, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor falou ao meu coração, ó Deus, que a nossa fé vai determinar a nossa qualidade de vida. E a nossa qualidade de vida não depende, Senhor, do homem, mas depende do nosso relacionamento contigo. Nos leve, querido Deus, ao centro do Teu querer, ao centro da Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, você que está aqui, senta um instantinho só. Eu quero só relembrar os irmãos que nesta próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, nós estaremos juntos novamente, a igreja estará aberta, né, dentro de todas estas restrições que eu já tenho colocado, mas estaremos aqui cultuando. Né, de maneira que se você que está aqui conosco, se você ainda não apanhou a tua senha para o culto de quarta-feira, você pode fazer isso agora ao final do culto. Passe ali pela mesa, fale com a Gisele, e você pode retirar a tua senha para o culto de quarta-feira, caso você não tenha feito isso e queira estar aqui conosco na quarta-feira. Na quarta-feira, e a partir desta próxima quarta-feira, a cada quarta-feira vai estar aqui um dos nossos pastores auxiliares trazendo a palavra de Deus. Nesta quarta-feira, nesta próxima quarta-feira, o pastor Fábio vai estar aqui pregando a palavra de Deus para nós, né, tanto para aqueles que estão aqui, você que está em casa, vai também receber uma palavra abençoadora da parte de Deus, através do pastor Fábio. E aí, a cada quarta-feira, né, de acordo com a direção do Espírito Santo, nós vamos escolhendo um pastor, auxiliar nosso, alguém para que esteja aqui, um pastor, uma pastora, para estar transmitindo a palavra do Senhor. E no próximo domingo, das 9 às 11 da manhã, nós estaremos aqui, o pastor vai estar aqui, a irmã Gisele vai estar aqui para fornecer a senha para o culto de domingo que vem, tá? Para o culto de domingo que vem, você precisa passar por aqui para apanhar a tua senha para você estar no culto à noite. E você que está em casa, né, se não faz parte do grupo de risco e queira estar conosco domingo que vem, você precisa nesse horário entre 9 e 11 horas passar por aqui e retirar a sua senha. Também estaremos abertos para receber os dízimos e ofertas, as primícias dos alimentos para aqueles irmãos que queiram estar trazendo aqui no próximo domingo em o nome do Senhor Jesus. São esses os nossos recados. Coloque-se em pé, você que está presente conosco. Nós vamos orar agora pela família. Coloque a tua família, né? Coloque tua esposa, teus filhos, né? Teu marido, teus pais, tua casa. Coloque no altar de Deus. Vamos orar agora em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós estamos encaminhando para o final deste culto e eu quero agradecê-lo por tudo aquilo que o Senhor nos deu, por tudo aquilo que o Senhor nos fez. Muito obrigado, Pai Santo, e nós apresentamos diante de Ti a nossa família. Dentro desta campanha, ó Deus, que o Senhor colocou no meu coração, minha família no altar de Deus. Oro e intercedo pela minha casa, meu Deus, pela Sandra, minha esposa, pelas minhas filhas, Senhor, pelos meus genros, pelos meus netos.
Oro, Senhor, pelos meus pais, oro, meu Deus, pelos meus irmãos, oro, Senhor, pela família da Sandra. Querido Deus, oro agora, meu Pai, em favor de cada família dos que estão aqui presentes, oro por cada família dos que estão conectados conosco agora, Senhor, pelo Facebook. Oh Deus, colocamos cada família no altar de Deus. Que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas, trazendo a tua bênção, a tua graça e a tua proteção divina, provendo, meu Deus, a cada uma das necessidades do teu povo, especialmente, Senhor, as necessidades espirituais. Os abençoamos com toda a sorte de bênçãos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que está aqui conosco, se você quer depositar hoje o teu dízimo, a tua oferta, em cada uma das saídas nossas, nas 3 portas nossas de saída, vai estar o gasofilácio. Então eu vou orar agora, vou consagrar o teu dízimo, a tua oferta, e você, ao sair, você vai depositar dentro do gasofilácio. Não tem unção, mas você já vai receber a bênção e vai receber a oração, tá? Depois disso, depois desse aviso, nós vamos orar o Pai Nosso. E eu quero, antes de você sair, depois da bênção sacerdotal, eu quero que você permaneça, porque eu tenho um versículo precioso para você ainda antes de você ir embora. Tome nas suas mãos a tua semente, o teu dízimo, a tua oferta, se você trouxe. Eu quero estar consagrando a Deus nesse instante. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, estou pedindo a tua bênção, a tua graça sobre este teu filho, sobre esta tua filha, que trouxe, Senhor, para a tua casa o dízimo que a ti pertence, trouxe a sua oferta, a sua semente, para semear na sua obra neste lugar. Dou graças pela vida, Senhor, deste teu servo, desta tua serva, porque mesmo em tempos difíceis, tem mantido a sua fé e a sua fidelidade a ti, Senhor. Que os céus se abram a favor de cada uma destas vidas, ó Deus, guardando, protegendo, suprindo, Senhor, as necessidades físicas, materiais, emocionais e principalmente as necessidades espirituais. Que a unção de Jeová de Jireh se derrame sobre a vida deste teu filho, desta tua filha, fazendo com que a sua despensa seja sempre farta, que não lhe falte o pão sobre a mesa. Ó Deus, que tenham em abundância, não apenas para suprir as suas necessidades, mas até mesmo para estender as mãos àquele que porventura bater a sua porta. Eu os abençoo com toda a sorte de bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Depois, em seguida, a bênção sacerdotal. Depois da bênção sacerdotal, um último versículo para o teu coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Se você quiser participar do culto de quarta-feira e ainda não apanhou a tua senha, você faça isso agora ao final. Né? E eu gostaria que colocassem para nós, Thaís, por gentileza, este versículo, e eu quero que vocês repitam, a hora que esse versículo estiver na tela, repitam todos em voz alta. Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 53. João 7, 53, vamos ver o que vem. E cada um foi... De novo, irmãos, bem alto. Amém. Sem rodinhas, viu? Sem grupinhos. E cada um foi para a sua casa. Deus abençoe você. Boa semana. Até a quarta-feira. Que a paz seja com todos. Aplaude o Senhor.